Escolhido, você que está ouvindo esta mensagem agora, preste muita atenção. Não foi por acaso que seus olhos pousaram aqui. O céu agendou este exato momento na eternidade. Não é um erro, nem uma coincidência. Há uma convocação espiritual sobre sua vida. E esta convocação tem urgência. Por trás das voltas que a vida deu, existia uma mão invisível te guiando, mesmo quando você achava que estava sozinho. Esse chamado silencioso que você sentia no fundo do seu peito, essa inquietação que te puxava madrugada após madrugada, não era imaginação. Era o próprio Criador te preparando para o momento onde tudo começa a se alinhar. Você foi moldado nas sombras, quando ninguém via. Você foi testado no silêncio, quando suas orações saíam entre os dentes cerrados. Mas mesmo em meio ao silêncio, o céu trabalhava. O projeto sobre sua vida não apenas sobreviveu, ele amadureceu. O que Deus desenhou para você é muito maior do que sua origem, do que os traumas que enfrentou ou os sonhos que achou ousados demais para realizar. O que está sobre você é sagrado, é incomum, é sobrenatural. Sempre existiu algo em você que não combinava com o normal. Desde pequeno, você sabia que havia algo a mais, uma diferença, uma marca espiritual invisível que te destacava. E agora, o que você carregava dentro começa a se manifestar fora. Céu e terra estão se alinhando na sua vida. Mas não se trata apenas de dinheiro, fama ou conforto. Estamos falando de um peso de autoridade divina repousando sobre seus ombros, uma missão com propósito eterno. Você foi escolhido para transformar ambientes, restaurar vidas, quebrar ciclos e construir legados. Seus passos carregam uma unção que abençoa o chão onde pisa. Você não está apenas sendo promovido espiritualmente, está sendo posicionado como resposta para uma geração. Talvez você seja o primeiro da sua linhagem a carregar essa herança espiritual, mas não será o último. A riqueza que está sendo liberada sobre sua vida não é apenas financeira, é ancestral, é restauradora, é redentora. Você está iniciando uma obra que vai ecoar por gerações. O que está nascendo em você é uma linhagem de cura, uma restauração completa de tudo aquilo que o inimigo tentou destruir. E mais do que apenas vencer na vida, você está sendo levantado para construir altares onde antes havia ruínas. Em vez de só buscar sucesso, você agora carrega o peso de uma missão eterna. Como diz Isaías, eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os lugares destruídos por gerações. Essa é a sua palavra, é o seu manto, é a sua hora. E não para engrandecer o seu nome, mas para deixar uma marca no tempo que conduz a outros ao coração de Deus. Você foi chamado para ser um mordomo do reino, um condutor da provisão divina com propósito. Se nesse instante algo está pulsando no fundo da sua alma, se cada palavra ressoa como um eco de algo que você sempre soube, então pare tudo. Não ignore esse momento. Digite 777 nos comentários. Esse número não é apenas simbólico, é um código profético, uma chave espiritual que diz ao céu: eis-me aqui, estou pronto, eu aceito. E a você que comenta, que concorda em oração, que recebe em fé, nós dizemos: você é visto, você é parte de algo eterno. Os céus te observam, os anjos já estão em movimento e seus passos estão sendo dirigidos com precisão divina. Caminhe comigo até o fim desta mensagem, pois ela culmina com uma oração carregada da presença do Espírito Santo, uma oração que sela este momento sagrado. E acredite, você não vai querer perder nenhuma palavra. Essa não é uma daquelas mensagens que se ouve uma vez e esquece. Ela é viva, ela carrega camadas. Ela vai falar com você de forma diferente a cada escuta. Repita-a quando estiver cansado, quando estiver com medo, quando sentir que precisa de direção. Deixe que cada frase seja um lembrete de que você nunca perseguiu riquezas. Você sempre carregou uma vocação.
E essa vocação, agora, está chamando você para o próximo nível. Vamos começar pelo princípio. Você nasceu com um código, uma planta celestial, um plano personalizado que foi escrito antes da fundação do mundo. Você não é fruto do acaso, nem um número perdido em uma estatística. Você foi enviado com um propósito específico. Ainda que tenha vindo ao mundo por vias naturais, sua chegada foi uma resposta sobrenatural. Dentro de você existe algo que sempre soube que não nasceu para viver uma vida comum. Aquela sensação de inconformismo quando via as pessoas se acomodando com pouco. Aquele incômodo quando te diziam para aceitar o mínimo. Aquilo não era rebeldia, era discernimento. Era a revelação de que você nasceu para romper. Mesmo se sua infância foi marcada por escassez, mesmo que as paredes da sua casa tenham ouvido mais brigas do que bênçãos, havia dentro de você um sussurro. Existe algo mais. Esse sussurro não era um pensamento qualquer. Era a eternidade falando com a sua alma. Você não foi feito para sobreviver ao caos. Você foi enviado para reorganizá-lo. Talvez você tenha sido aquele que observava em silêncio, o que assistia o dinheiro destruir famílias, o medo roubar destinos e a carência tornar gigantes em anões emocionais. Mas, em seu interior, você fez um voto silencioso. Vai ser diferente comigo. E antes de mergulharmos ainda mais fundo, se esta é sua primeira vez aqui, não perca tempo. Inscreva-se agora no Portal dos Escolhidos e ative o sininho para receber cada mensagem que vai muito além da simples informação. Aqui é ativação espiritual real. Cada palavra que você escuta neste canal foi cuidadosamente canalizada para despertar aquela parte sua que está adormecida, para reacender o poder que sempre foi seu por direito. E para quem quer dar um passo ainda maior nessa caminhada, eu convido você a conhecer o Clube de Membros do Portal dos Escolhidos. Uma comunidade exclusiva onde você recebe conteúdo especial, conexão profunda e suporte para crescer espiritualmente com quem compartilha do mesmo propósito. Além disso, nos links na descrição você encontra produtos que não são apenas itens, mas ferramentas cheias de propósito e energia, criadas para te ajudar a manter essa voz profética viva e pulsante em sua vida diária. Se você já tem contribuído com orações, com seu apoio ou por meio do super obrigado, saiba que o céu está atento ao seu gesto e eu também. Cada ajuda sua não é apenas reconhecida, é sagrada, porque você está acendendo uma chama que está transformando vidas ao redor do mundo. E juntos somos mais fortes. Faça parte desse movimento, fortaleça seu propósito e vamos caminhar lado a lado nesta missão divina. Você não assistia por acaso. Você estudava as falhas para um dia desmantelar o sistema. Muito antes de entender o seu real valor, Deus já tinha registrado um plano detalhado no seu ser. Não era um rascunho vago, era uma engenharia divina de alta precisão, feita sob medida para a sua missão aqui na Terra. Efésios deixa isso claro, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você foi escolhido para algo maior do que apenas viver. Foi moldado para cumprir um destino eterno. O mundo pode ter tentado te rotular como falido, perdido ou quebrado. Mas o céu nunca mudou o projeto. O que Deus escreveu sobre sua vida permanece intacto, mesmo quando tudo à sua volta parece ter desmoronado. Ele passou pela tempestade da traição, sobreviveu ao colapso financeiro, enfrentou traumas que tentaram sufocar sua esperança e atravessou desertos de silêncio onde nenhum som de socorro foi ouvido. E mesmo assim, permaneceu de pé. Por quê? Porque já estava decretado na eternidade. O que você carrega é algo raro.
E nem todos teriam estrutura para suportar esse peso. Por isso, sua trajetória foi mais longa, mais árida, mais exigente. O destino que repousa sobre seus ombros exige um nível de forja que não se aprende nos palcos, mas nos bastidores. Pressão, testes, provações, tudo fazia parte do refinamento. Lembro de um relato poderoso. Uma mulher viveu 7 anos dentro de um carro com seus filhos, lavando roupa em banheiro de posto, alimentando-se com o que conseguia, orando, não por riqueza, mas por chão firme. Até que, no vale mais escuro, Deus soprou ao seu espírito. Você foi chamada para possuir o que disseram que nunca seria seu. Anos depois, ela não apenas prosperou, mas ergueu um império que hoje transforma a vida de mães em situação de rua. Não foi o dinheiro que a guiou, foi o código divino que já existia dentro dela. Essa é a essência de quem nasce com um plano eterno. Você não está neste mundo para causar boa impressão, mas para provocar transformação. Sempre sentiu que sua missão era maior do que simplesmente escapar da escassez. Você nasceu para desmascarar a pobreza, cortar as raízes da miséria na sua linhagem e substituir o ciclo de falta por um legado de abundância. É por isso que, para você, prosperidade nunca foi só uma ambição, foi um chamado. Quando você toca em recursos, eles se tornam pontes, não tronos. Não estamos falando de vaidade, estamos falando de estratégia celestial. Sua missão não é erguer castelos para aplausos terrenos, mas estruturas que permaneçam em pé mesmo após sua partida. O que você constrói tem um propósito além do visível. Curar realidades, restaurar histórias, deixar um trilho de transformação onde antes só havia destruição. Você não foi chamado apenas para adquirir. Você foi levantado para restaurar territórios tomados e resgatar aquilo que o inimigo tentou manter cativo por gerações. Sua influência não será apenas numerosa, será carregada de peso espiritual. Você não está sendo levantado como celebridade, mas como autoridade. E como Lucas nos revela com poder, a quem muito foi confiado, muito mais será cobrado. Não pense que os céus seguraram sua colheita para te punir. Deus reteve para te preparar. Você não estava esquecido, estava sendo forjado como um líder do reino. Aquela estação que parecia escassa não era ausência, era aula prática. Você aprendeu a multiplicar o pouco, a sustentar sua fé quando a lógica dizia que era o fim. Não foi sua fé que falhou. Foi sua maturidade que foi testada, e agora o Espírito de Deus sopra sobre você dizendo, agora eu posso confiar. Ele viu você valorizar uma pequena semente de fé, recusar atalhos, permanecer limpo quando a lama era a opção mais fácil. Por isso hoje ele libera sobre você não apenas a unção, mas a responsabilidade de conduzir algo que vai além da sua vida, um mover geracional. Vamos ser honestos. Houve dias em que você achou que não aguentaria. Momentos em que tudo parecia escuro demais, onde o projeto divino parecia um enigma e o chamado soava como um peso injusto. Você chorou por portas que nunca se abriram. Lamentou atrasos que pareciam eternos e até duvidou se era realmente a pessoa certa para essa missão. Mas escute isso com atenção. Nada foi em vão. Cada queda, cada espera, cada não. Foram tijolos invisíveis da estrutura que Deus estava firmando em você. Os céus não constroem no imediatismo, eles edificam em profundidade. Quando Deus demora, é porque Ele está construindo para resistir ao tempo. Seu processo foi lento, porque sua missão não é pequena. Você não vai apenas tocar uma geração, vai redefinir o rumo de famílias inteiras. Por isso, os céus investiram tanto tempo em te alinhar. E agora, o plano encontra o construtor, você. Aquele que aprendeu a ouvir a voz divina em meio ao ruído e agora está pronto para levantar o que o céu desenhou desde o início. Você não é mais aquele que se encolhe diante da pressão.
Agora, você é o arquiteto que entende que nem toda dor é punição, que nem toda escassez é fracasso. Você se tornou aquele que já não confunde deserto com abandono divino, que já não associa sofrimento com ausência de graça. O construtor que emerge agora não está mais implorando por herança, está pronto para habitá-la e revelá-la. Toda resistência invisível que você enfrentou, toda tensão sem nome, cada batalha silenciosa nas suas finanças, tudo isso foi evidência de que você carrega algo grande o bastante para incomodar o inferno. Mas aqui está a notícia: a estação mudou. A guerra já não é a mesma, porque você já não é só uma promessa. Agora, você é uma autorização. A partir daqui, entenda isso. Você nasceu com um plano eterno dentro de si e está sendo ativado para finalmente edificar aquilo que Deus desenhou desde o princípio. Não mais teoria, é hora de ação. Houve momentos em que parecia que tudo estava dando errado. Você perdeu oportunidades, deixou portas fecharem, viu recursos escaparem pelas mãos. Mas o que parecia derrota, na verdade, era lição. Deus permitiu que você passasse por períodos de perda, não para te punir, mas para te preparar. Antes de te confiar aumento, Ele te ensinou a lidar com o vazio. Antes de te entregar abundância, Ele te treinou no solo seco da falta. O que parecia abandono era, na verdade, estratégia. O que soava como atraso era treinamento. Deus, em sua misericórdia, deixou que você experimentasse o sabor amargo da necessidade, para que a bênção futura não se tornasse seu cativeiro. Você já teve que contar moedas em mercados, deitar-se preocupado com boletos não pagos, chorar orações que só os céus ouviram. Enquanto outros pareciam voar, você rastejava, mas essa lentidão foi o que construiu sua profundidade. Cada vez que você renunciou, se sacrificou e persistiu, você estava sendo moldado. E verdade é que Deus nunca esteve longe. Ele apenas estava ensinando. Ele usou cada crise como sala de aula, cada dívida como matéria, cada frustração como ferramenta. Você estava sendo preparado, não apenas para lidar com dinheiro, mas para administrar os recursos do reino. Como diz o provérbio, a riqueza adquirida com rapidez diminui, mas quem ajunta aos poucos terá crescimento. Você não foi deixado de lado. Você foi intencionalmente retido para que sua mentalidade fosse moldada antes que suas mãos fossem cheias. Era preciso aprender a não idolatrar o dinheiro, a não temê-lo, a não desperdiçá-lo. Era preciso romper padrões de escassez, quebrar maldições financeiras herdadas, desintoxicar sua mente da cultura do impulso. Porque quando a abundância chegasse, você não a veria como prêmio, mas como ferramenta. Aprender que dinheiro sem maturidade é um risco. Que conforto momentâneo pode custar caráter eterno. Que é melhor ser humilde e sem recursos do que ser próspero e imprudente. E hoje, olha para você. Você não busca mais aprovação através de posses. Não deseja riqueza por ostentação, mas por propósito. Você aprendeu a semear com intenção, a doar sem medo, a economizar sem apego, a investir com olhos nas próximas gerações. Isso vai além de sabedoria. Isso é alinhamento com o céu. Suas orações mudaram. Não pede mais luxo, pede frutificação. Pede por uma vida que constrói, que envia, que quebra correntes, que sustenta missões, financia sonhos e prepara seus descendentes para andarem sem dívidas em seus chamados. Você não quer só escapar da pobreza, você quer desmascará-la como a fraude que sempre foi. Por isso Deus precisou permitir a perda, não para te diminuir, mas para te moldar, para remover o orgulho que te faria agir sem cautela, para arrancar a insegurança que te tornaria refém de circunstâncias, para esmagar o sentimento de direito que te levaria à ruína. A perda não foi o fim, foi a fundação de algo confiável, algo eterno. A Bíblia em Timóteo afirma: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Deus não poderia correr o risco de você amar o que deveria apenas administrar. Então, Ele te ensinou na prática. Ele viu você dizimar mesmo em meio às lágrimas. Viu você ofertar quando mal tinha o que comer. Viu você ser fiel no pouco, quando ninguém estava assistindo. E agora o céu declara: você está pronto, pronto para receber e, mais do que isso, pronto para reter. Pronto para tocar na abundância e usá-la como ponte, não como trono. Você não é mais alguém esperando um milagre. Você se tornou o próprio milagre para sua linhagem. Você não desperdiçará o que está por vir. Vai trabalhar, vai multiplicar, vai transformar, não com vaidade, mas com propósito. Porque o que está prestes a ser colocado em suas mãos é sagrado. Não se trata apenas de você, trata-se do manto que você carrega. O mundo pode até enxergar só mais uma história de sucesso, mas o céu vê um administrador de destinos, um guardião fiel da economia divina. Chegou a hora de você entender que dinheiro é apenas a ferramenta, mas o chamado, o manto, esse sim é a verdadeira missão. Você superou as temporadas de escassez, você passou pela escola da perda, e agora Deus está liberando sobre você a lição da abundância. Mas entenda, não é o saldo bancário que causa terror no inferno, é o peso espiritual que você carrega. Não é o carro que você dirige, as roupas que veste ou os seguidores que acumulou. O que realmente incomoda as trevas é o óleo invisível que repousa sobre sua vida. É a autoridade que não vem de um crachá, mas da sua conexão com o alto. É o seu sim obediente, mesmo quando custa caro. O inferno não teme milionários. Ele já viu milhares deles caírem. Mas um milionário com unção, um homem ou mulher que carrega dinheiro e missão, recursos e rendição, esse é um instrumento perigoso demais para ser ignorado. Isso não é sucesso. É uma estratégia celestial em movimento. E é exatamente por isso que você tem sido tão atacado. Você nunca foi perseguido pelo que é agora, mas pelo que está prestes a se tornar. A intensidade da guerra espiritual sobre sua vida foi o prenúncio do peso que você carrega. Seus recursos foram alvos, porque seu dinheiro tem destino, tem direção. Sua identidade foi sacudida, porque seu nome tem autoridade no mundo espiritual. Suas conexões foram testadas, seus relacionamentos estremecidos, porque estar ligado a pessoas erradas poderia sabotar tudo o que o céu está prestes a liberar por meio de você. Você passou por traições, adiamentos e rejeições. Não porque está em desgraça, mas porque está em missão. O perigo que você representa não vem de sua posição social, mas da sua postura espiritual. Como Jesus disse em João: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Esse fruto não é fama, é impacto espiritual, é libertação geracional, é transformação coletiva. E por isso, você não vive como todo mundo. Você não quer só bênçãos, você busca direções, você quer um plano arquitetado pelo próprio Deus. Você não quer só subir, você quer libertar enquanto sobe. Você não foi moldado na superfície, mas nas profundezas, forjado no silêncio, purificado no fogo, testado nos bastidores. Mas agora, o que sempre foi carregado no oculto está sendo revelado ao mundo. O manto que repousa sobre você não é adorno, é domínio. Ele te dá discernimento que outros não têm, percepção que não pode ser ensinada. Ele permite que você ouça Deus em meio ao caos e se mova com sabedoria quando os outros estão paralisados. É por isso que seus sentidos espirituais são mais aguçados do que a sua idade sugere. É por isso que seus sonhos soam como profecias. É por isso que você nunca conseguiu se sentir igual, mesmo tentando se encaixar.
O manto explica seu isolamento. Ele justifica sua inquietação com ambientes rasos. Você foi projetado para mais, por isso nunca teve permissão divina para se contentar com pouco. Sua caminhada sempre exigiu mais de você, mais entrega, mais foco, mais fé. Você nunca teve espaço para viver espiritualmente de forma negligente, porque quem carrega um manto não vive pelo conforto, vive pela conquista. E Deus está te construindo para uma guerra que não é contra carne nem sangue, mas contra estruturas espirituais que lucram com a escravidão humana. Você não está sendo preparado apenas para alcançar riqueza, mas para guerrear com ela. Você vai entrar em ambientes estratégicos, lugares de influência, e ali provocar mudanças de dentro para fora. Você será levantado como resposta a problemas que o mundo tentou ignorar. E a provisão que virá às suas mãos será canal para reconstruir vidas, financiar projetos que libertam, apoiar escolas, resgatar famílias, reformar mentalidades. Você será usado para iniciar movimentos e não apenas seguir tendências. Sua riqueza não é para selfies, é para salvação. Sua prosperidade não é vaidade, é vocação. Pense em Neemias. Ele não era um sacerdote nem um pregador, era um construtor com um fardo e uma missão. Em Neemias, após compartilhar a visão divina de reconstruir os muros destruídos de Jerusalém, o povo respondeu: levantemo-nos e edifiquemos. E assim fizeram, enfrentando sabotagens e ameaças, porque um homem, apenas um, carregava um manto forte o suficiente para inspirar ação e mobilizar transformação. Esse é o poder do que você carrega. Seu manto não só influencia, ele inicia. Ele não apenas inspira, ele ativa. Quando sua unção se alinha com seus recursos, você se torna uma ameaça direta à agenda do inferno. Quando suas finanças se unem à sua fé, o reino das trevas sofre perdas irreversíveis. Porque o manto que está sobre você não é sobre o que você constrói com as mãos, mas sobre o que você derruba com o Espírito. E prepare-se, porque quando essa unção e esse recurso colidem, o mundo natural vai ver movimento, mas o espiritual vai sentir terremoto. Você não está sendo levantado apenas para enriquecer, está sendo preparado para redefinir toda uma linhagem. Essa nova fase da sua vida não se trata de cifras em uma conta bancária, mas da reconstrução de propósitos que foram distorcidos por gerações. O que você carrega é mais do que ambição. É uma comissão divina que tem poder para curar, restaurar e gerar mudanças onde antes só existia ruína. Seu chamado não é apenas para viver bem, mas para carregar uma missão que confronta sistemas que lucram com a dor alheia. A riqueza que está chegando é um meio, não o fim. Você foi separado para construir com propósito, para usar recursos como instrumentos de cura, reconciliação e renovação. A sua elevação é uma semente de mudança que transcende sua própria história. O que está acontecendo com você é uma resposta do céu para interromper ciclos de limitação, escassez e medo. Deus não te escolheu apenas para receber bênçãos, mas para ser a própria bênção encarnada em uma geração. Sua obediência tem sido a chave que abre portas impossíveis, e sua missão é ser o ponto de virada para muitos que virão após você. Não é sobre riqueza para ostentar, é sobre riqueza como ferramenta de propósito. Quem recebe finanças do céu não está sendo presenteado com luxo, mas encarregado com missão. Você está sendo posicionado para realizar aquilo que outros só sonharam, mas nunca conseguiram bancar. Deus está te entregando recursos não para que você guarde, mas para que você semeie. A abundância que chega em suas mãos não é para autopromoção, é para levantar os caídos, financiar visões, restaurar legados e criar novas estruturas que glorifiquem o nome dele. O inimigo nunca teve medo da sua conta bancária. Ele teme o que você fará com ela.
Por isso, sua vida financeira foi tão atacada, porque ele sabia que, se o céu colocasse capital nas mãos certas, o inferno perderia território. Você não é uma ameaça por ser rico, mas por ser confiável. Quando a abundância encontra um coração puro, a moeda vira missão. O dinheiro se torna ministério e cada centavo movimentado vira um testemunho de que ainda existe gente que ama a Deus mais do que ama status. Agora você está prestes a viver o improvável. Gente que te subestimou, que te chamou de fraco, de sonhador, de humilde demais para vencer, vai ver Deus te colocar em lugares que você nunca pediu, mas para os quais foi preparado no secreto. Não é sobre sorte, é sobre aliança. Não é sobre talento, é sobre unção. Não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. E tudo o que parecia demorado agora se revela como parte de um plano perfeito, porque o que parecia atraso era só Deus te escondendo até que estivesse pronto para carregar aquilo que Ele sempre quis te dar. O tempo determinado por Deus está se manifestando, e quando isso acontecer, você não precisará provar nada para ninguém. A sua paz será o seu argumento, sua disciplina será seu maior testemunho, e a prosperidade que virá apontará diretamente para Deus, não para o seu ego. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre um manto sendo colocado sobre seus ombros. É uma convocação divina para liderar com integridade e transformar o que antes era escassez em estrutura, o que era sobrevivência em propósito. Tudo isso é parte de um plano celestial que envolve não só você, mas gerações inteiras. Você enfrentou resistência porque o inferno já sabia quem você se tornaria quando estivesse pronto. Cada ataque às suas finanças, à sua identidade e à sua confiança era uma tentativa de te impedir de alcançar a maturidade necessária para sustentar a grandeza que o céu reservou. Mas agora chegou o momento. Não é mais sobre emoção, é sobre estrutura. Não se trata apenas de sentir a presença de Deus, mas de implementar tudo o que Ele já te ensinou. O céu não está esperando você se sentir pronto, está esperando você se alinhar e se mover. Você não precisa de mais confirmações, precisa de aplicação. Comece transformando sua fé em hábitos. Crie tempo com Deus como prioridade. Ouça o Espírito Santo e trate a voz dele como o recurso mais precioso que você possui. Estabeleça sua vida financeira com visão, propósito e intencionalidade. Administre cada recurso como se fosse uma semente sagrada. Você não está aqui para viver pequenos momentos de brilho, mas para construir um legado. Sua jornada não termina com motivação, ela começa com movimentação. E o céu está pronto. Agora é a sua vez. O início da queda espiritual quase sempre acontece quando baixamos a guarda e deixamos que qualquer um entre no território sagrado da nossa mente e coração. Por isso, discernimento é tudo. Nem toda palma é apoio e nem todo elogio é aliança. Conexões devem ser avaliadas como sementes. Algumas fazem florescer, outras secam sua fé em silêncio. Quem Deus separou para caminhar com você vai te confrontar em amor e te alinhar com propósito. A sua paz interior deve ser o seu escudo. Qualquer coisa que custe sua paz é cara demais, por mais lucrativa que pareça. A nova estação exige renúncia, clareza e coragem para cortar o que já não se encaixa na visão divina. Deus está levantando você não apenas como alguém com dons, mas como alguém com direção. É hora de aplicar o manto que você carrega no mundo real. Construir, criar, levantar o que antes parecia impossível. Os céus não estão esperando perfeição, estão esperando movimento. Quando você decide andar por fé, o céu responde com provisão. E tudo aquilo que parecia distante se torna parte do seu cotidiano. Influência com propósito, prosperidade com santidade, ação com sabedoria.
Você não está apenas carregando uma ideia, está ativando uma ordem divina. O manto não é poético, é prático. Ele te capacita a ser a mudança que sua linhagem nunca viu antes. Quando o processo aperta, lembre-se, o inferno só te resistiu tanto tempo por causa do que você carrega. Agora que você está se posicionando, não espere menos oposição, espere mais autoridade. Você não é o primeiro, mas será a primeira evidência de que é possível ser cheio do Espírito e, ao mesmo tempo, próspero e estratégico. Você é a resposta para uma geração que precisa voltar a crer. Quando a jornada apertar, e ela vai apertar, lembre-se, o inferno não resistiu a você por fraqueza, mas pelo potencial que você carrega. Agora que você assumiu o seu lugar, não espere que os ataques parem, espere que sua autoridade aumente. O seu conforto não é a prioridade, a sua aliança é. Você foi separado, você passou pelas chamas. Agora é hora de funcionar em plenitude. Você não é apenas o primeiro da família a gerar riquezas, é o primeiro a unir sabedoria, santidade e estratégia do céu na mesma jornada. E saiba, você não será o último, porque o que Deus começou com você vai se espalhar. Você é a semente, a fundação, o rompedor de maldições. Você é a bênção em movimento. Se essa mensagem queimou algo dentro de você, se cada linha te alcançou mais como revelação do que como conteúdo, então escreva nos comentários com ousadia e clareza: eu recebo o manto, eu caminho na missão, eu construo para o reino. Que essas palavras se tornem seu acordo, seu selo com o céu. Que esse seja o marco entre o antes e o de agora em diante. E antes de encerrarmos, eu te convido a mais do que uma reflexão. Eu te convido a uma resposta. O que você ouviu não foi apenas um ensinamento. Foi uma proclamação espiritual. E agora, juntos, vamos selar cada revelação, cada palavra, cada direção com oração. Não uma oração rápida, mas um momento sagrado, inteiro, profundo, na presença do Deus que te chamou. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai potencializar sua jornada e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. O seu despertar é a chave para abrir portas que até então pareciam fechadas. Então levante-se, faça acontecer e seja a diferença que o mundo tanto precisa.